Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos dar início cantando a canção que foi feita em homenagem ao nosso querido mentor, Padre Germano. Ricardo, Cláudio, por favor. Olhai por nós, o caminho do amor, Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, vitalidade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, oh, oh. Amém. Obrigada, meninos. Vamos fazer agora uma página de abertura. O livro que eu peguei foi Vinhas de Luz e foi aberto, né, ao acaso. Item 73 tem como título Falatórios. Bem-vindo a todos, tá? Fica à vontade, meu irmãozinho. Mais alguém? Você já é a primeira vez? Não. É a primeira vez hoje? Ah, seja bem-vindo. Irmãzinha também, primeira vez? Mais outras duas ali. Ih, que alegria! Oi, meu irmão. Outra. Que bom, olha só, Rubem. Olha quantos frutos, né? Sejam bem-vindos à nossa casa, tá? E que vocês possam aproveitar do ambiente, de toda essa energia que a casa oferece através do mentor, Padre Germano, né? E se beneficiar dos fluidos. Com certeza, eles estão aqui colocando em cada um de nós aquilo que a gente precisa. Então, vamos lá. A mensagem é de Emmanuel, né? Recebida pelo nosso querido irmãozinho Chico. Falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo, segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime,
Olha só, eu vou fazer os comentários, porque nós estamos aguardando o palestrante que está preso no trânsito, né? Então, que a gente geralmente faz sem fazer comentários. Mas como eu estou com tempo, vamos ver aí o que a espiritualidade manda a gente falar, né? Então, olha só, poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. Mais atual, né, não existe. Que a gente tem escutado por aí, né, coisas que prejudicam muito as pessoas. E a gente fala sem pensar, né? E às vezes aquilo tem consequências muito sérias. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Então, quer dizer, tanto a religião quanto a ciência procura mostrar, né, quanto isso é prejudicial. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis. Aí a gente vai lembrar aqui, né, da época em que o livro foi escrito, que a mensagem foi recebida. Era uma doença, né, a sífilis naquela época era uma doença que matava, era uma doença que provocava, né, muito medo e pânico às pessoas. O álcool, desde sempre, é danoso, né, ao corpo e ao espírito. Ninguém lhes contesta a influência destruidora, quer dizer, do álcool e da doença, a sífilis. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Olha só como são danosas, né? Essas duas coisas que ele fala. O álcool, que é uma doença, né? Nós não podemos, né, tratar um alcoólico como uma pessoa comum, não. É uma pessoa doente e merece todo o nosso apoio, né, para que ele consiga vencer esta doença. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, à feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras, né? Porque o falatório maligno ele está sempre escondido, né? Ele nunca é aberto, né? Raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Olha só, hein? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório, tá? Então a palavra foi criada, né, para que a gente pudesse usá-la de boa maneira, né, para o bem. Mas, né, o homem engendrou o falatório de forma destruidora. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhe as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, aí a gente lembra lá da época em que essa doença era terrível, né? Agora, acho que tem já a medicação, né? Para ela, né? Por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Né? Então, Emmanuel aqui, né, ele mostra quanto, né, o falar mal prejudica, quanto uma doença terrível. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la.
Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já está brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Bom, este capítulo, né, que foi escrito há tantos anos atrás, ele parece muito atual, porque hoje em dia nós, né, deixa eu beber aqui uma aguinha que a minha boca está seca. Estamos usando a palavra de uma forma que prejudica as pessoas. E aqui, tudo isso aqui que Emmanuel fala para nós, quando ele diz, mas evita os falatórios profanos porque produzirão maior impiedade. E é o que a gente está vendo. De formas assim muito cruéis, né? A gente vê no dia a dia as palavras sendo usadas de forma que atrapalham a vida de todos nós. A começar pelas próprias crianças. Hoje em dia é muito bonitinho, né? A gente vê no Instagram, no Facebook, né? As crianças muito espertas que saem com cada tiragem, né? Que nos surpreende até, a ponto de tomarem conta da situação. E a gente esquece que ali é uma criança, que não tem ainda a responsabilidade do adulto, não tem o conhecimento do adulto, e aí todo mundo acha bonitinho, porque isso desde sempre, né? A criança fala errado é bonitinha, a criança fala isso é bonitinho, a criança fala um palavrão é bonitinho, mas a criança, primeiro que é um espírito velho, né? Ela está num corpo de criança, mas é um espírito velho. E aí, esse espírito, aí a gente vai voltar aqui para o que a gente sempre fala, né? O objetivo da encarnação, que é para nos melhorarmos, é para nos tornarmos espíritos melhores, né? E quando eu reencarno, né, eu sigo todo aquele processo do meu corpo físico, né? De bebê, de criança, adolescente, adulto, para depois chegar na velhice. Então é importante que a gente entenda que aquela criança é um espírito que está ali com o compromisso de melhorar. E os pais também têm um compromisso junto com ela, tem uma missão, que é ajudá-la nesse processo. Então, quando eu, né, às vezes de uma forma leviana, e muitas das vezes, para até ganhar dinheiro, para ganhar like, né, porque eu vou ganhar dinheiro com isso, né, aí eu permito que essa criança se exponha daquela maneira e que ela até me domine. Então, uma criança que diz, eu não quero comer, essa criança tem noção de que o organismo dela precisa de vitaminas, sais minerais, isso e aquilo? Ela não sabe. E eu vou permitir que isso aconteça? Então, as pessoas assim... Aí, esse tema aqui está me levando para um outro lado, vai levar por várias situações que a gente vai utilizar aqui, né? Mas eu tenho que tomar cuidado. Então, desde pequeno, com aquilo que aquela criança fala. Se ela começa a me desrespeitar, bater, né? Aí, às vezes, eu até me espanto quando eu vejo certas coisas. E aí eu acho muito bonitinho, mas eu não estou dando limite a essa criança. E aí, quando ele chega na fase da adolescência, que vai fazer coisas piores, aí eu vou reclamar, mas fui eu que permiti lá desde o início. Começou ali com essas palavrinhas engraçadas, com essas coisinhas engraçadas que não demonstram sim uma inteligência, né? Que o espírito traz com ele toda a bagagem de outras encarnações, mas também demonstra falas de desrespeito. E aí você não pode contestar, você não pode dizer que não, né? E aí você vai
ajudando essa criança? Não. Você está prejudicando essa criança. Então, aí, quando a fala, ela pode atrapalhar. E aí a gente vai seguindo, né, um caminho, não só com a criança, a gente vai seguindo conosco. É no nosso ambiente de trabalho, é na família, são as situações que a gente vê, são os comentários que a gente faz, maldosos, maliciosos. A gente toma conta da vida dos outros, né? A gente critica muito o outro, mas às vezes o outro está dando o melhor dele. Ele errou, mas ele deu o melhor. Ele não pode dar mais do que aquilo. E eu critico, ao invés de estimular, é isso mesmo, meu irmão. Da próxima vez, com certeza, você vai conseguir mais um pouquinho. Né? E aí a gente vai, né, perdendo as oportunidades. Quando ele fala aqui que dessa preocupação, quando ele diz assim, desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quanto à mensagem de Jesus, já esteja brilhando em torno de nós. Então, se eu já tenho o conhecimento, se eu já sei que aquilo é bom, eu vou desprezar tudo isso que eu sei que é bom e vou me deixar levar por emoções? Né? A gente está vendo aí todo dia situações, dúvidas, né, que são lançadas e aí são ditas. Quantas pessoas a gente está vendo aí no noticiário que são presas injustamente porque, não, era ele sim, era a cara dele, mas eu tenho certeza. Como é que eu vou acusar uma pessoa só porque eu acho que, porque é parecido? Quantas pessoas a gente vê parecidas? Às vezes a gente diz assim, nossa, fulano é a cara do outro. E aí eu vejo, acho, e olha só o que isso está trazendo para a sociedade. Situações difíceis, às vezes uma pessoa isolada que, felizmente, encontra alguém que ajuda, um advogado que ajuda, alguém que tem um esclarecimento, enfim. É muito complicado a situação em que nós estamos vivendo. Então, vamos trazer para o Evangelho de Jesus. Né? Nós estamos aqui numa casa, né, espírita. Eu não peguei o Evangelho, porque o palestrante falou que lá para as 8h30 chegava e a hora está passando e ele não chega. E eu não apanhei o Evangelho, mas Jesus é o nosso Evangelho da primeira à última página. Então, quando a gente fala nesse assunto, né? Então ele continua aqui, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Então, quando eu me afasto de Jesus, que é o nosso guia e modelo, nós nos afastamos de Deus também, né? Que é o nosso compromisso, que é o nosso objetivo, né? É essa perfeição igual a de Jesus. Né? Foi dito aqui nas palestras, quem assiste as palestras aqui anteriores, né? Todos nós um dia chegaremos à perfeição. Todos nós um dia seremos igual a Jesus. Então, mas para que isso aconteça, é necessário que a gente faça a nossa parte. Vamos tentar fazer a nossa parte. E às vezes a gente esquece. E às vezes a gente escorrega. E às vezes a gente faz alguma coisa ruim e a gente não é capaz de perceber ou ter a humildade de pedir desculpas, de reconhecer que errou, de tentar mudar a situação que a gente prejudicou. Né? Então, isso é muito importante. Hoje eu vi assim, um pedacinho, até aquele Frota, né? Eu acho que era no programa do Rony Von, mas era no Instagram. E aí ele estava dizendo que ele estava tendo ali uma grande oportunidade, era um cantor, agora não me lembro qual era a banda, e ele disse que em 1990 ele falou alguma coisa que o agrediu verbalmente. E que naquele momento que ele estava ali, ele disse, hoje eu com 61 anos, eu quero te pedir desculpas pelo que eu fiz naquele momento, em 1990. Quer dizer, ele teve a humildade de, em público, pedir desculpas e reconhecer que naquele momento ele errou.
Naquele momento, ele não tinha maturidade para entender isso. Quando passou o tempo, ele percebeu. E ali corrigiu. E ele, não, que isso, tal. Mas, com certeza, ficou muito feliz pelo pedido de desculpas. E, às vezes, a gente não tem essa coragem, né, de pedir desculpas. É difícil, né? Mas a gente dá um jeitinho, a gente faz de outra forma. Não pede desculpas direto. Vai esperando o momento certo. Faz uma gentileza, faz uma delicadeza. Que a gente já vai tentando corrigir aquilo que a gente, em algum momento, a gente estragou. Tá? Então, essa crônica aqui, né, essa passagem serve para todos nós. Diz que a gente tem uma língua e 2 ouvidos, para a gente ouvir mais e falar menos. Porque muitas das vezes a gente estraga uma amizade, às vezes a gente destrói uma relação, até uma relação de casamento, por causa das coisas que a gente diz. Porque chega uma hora que a pessoa não aguenta de tanto ouvir determinadas coisas agressivas, inverdades, né? Então, assim, vamos pensar 2 vezes na hora de falar, vamos aproveitar a lição que nós recebemos hoje. Foi aberta ao acaso, né? Apanhei o livro, abri ao acaso e caiu aqui. Com certeza precisávamos ouvir tudo isso, né? Com certeza nós vamos refletir sobre as nossas atitudes, mas principalmente pelas nossas palavras, porque às vezes a gente não agride fisicamente, mas às vezes a gente agride com palavras. Às vezes a gente diz uma coisa que fere tanto quanto um punhal, né? E às vezes o que fala sem perceber, descarregou aquilo que queria falar, principalmente quando é discussão, né? Por isso que a gente não deve evitar discussão. E sai dali tranquilo, porque descarregou tudo, mas a pessoa que recebe, a pessoa que escuta, né, ela grava, né? E aquilo magoa, né? E pior, às vezes, ao revide. Mas aí já é problema da pessoa também que revidou. Então é melhor a gente calar como Cristo, né? Melhor exemplo do que o do Cristo. Quando eu tiver dúvidas do que fazer, eu vou me lembrar de Jesus. Será que Jesus faria assim? Como é que Jesus agiria numa situação desta ou daquela? Quantas coisas ele aceitou, ele engoliu, né? Mas para quê? Ele precisava primeiro demonstrar seu conhecimento, a sua missão, né? E com isso ele realmente nos mostrou tudo quanto deveríamos fazer. E seguimos os seus exemplos através do estudo. A doutrina é uma doutrina consoladora. Então, para quem está vindo aí pela primeira vez, já tinha ido a uma casa espírita ou é a primeira vez também a uma casa espírita? Primeira vez a uma casa espírita? Ô, meu filho, que responsabilidade, nossa! E vocês aí também que estão pela primeira vez também, a primeira vez já conhecem outras casas, né? Nós não nos consideramos perfeitos, nós não somos a religião, nós somos ciência, filosofia e religião. Baseado em estudos, né, de Allan Kardec, nós temos como base o que a gente chama de Pentateuco, que são 5 livrinhos, né? O Evangelho, começamos pelo Livro dos Espíritos, o Evangelho, Livro dos Médiuns, o Evangelho. Temos na biblioteca, aproveita a oportunidade. Quando vocês chegarem, se vocês quiserem lá pegar um livro, sentar aqui, dar uma folheada, não precisa... não quero levar para casa, só quero dar uma lida, fica à vontade. O Sérgio está lá, tá? Fiquem à vontade. Nós temos lá o Pentateuco para emprestar, né? Temos até alguns para oferecer para as pessoas. E toda a nossa doutrina, ela se baseia no amor de Jesus.
A palestra do nosso irmão Sérgio seria sobre o verbo amar. Agora que eu estou aqui, né, me liguei aqui. E mais do que alguém amou tanto quanto Jesus a todos nós, ele veio mostrar, ele aceitou a missão do Pai, né? Ele traz Deus como Pai, né? Para que a gente possa sentir a imensidão deste amor, né? Então, ele trouxe para nós toda essa generosidade, né? Ele foi generoso desde o início, quando ele, né, transformou a água em vinho, para que não estragasse aquele momento tão feliz, né, que era um casamento, e aí a sua mãe pede, né? E aí é o primeiro milagre. Ele diz que ainda não era para ser ainda, mas que ele não ia deixar de recusar o pedido da mãe. Por isso que a gente está sempre pedindo a Maria, porque a gente sabe que ele não vai recusar pedido nenhum para a mãe. Então, aí, às vezes a gente recorre a ela, para que ela interceda pelo filho. Tá? Então, assim, todo esse exemplo de Jesus é simples. O que ele pede para a gente? Ama teu próximo como a si mesmo. Então, em primeiro lugar, eu me amo, tá? Eu tenho o amor próprio, para que eu saiba amar o meu próximo. Como é que eu vou saber amar o meu próximo se eu não me respeito, se eu não me cuido? E aí tem uma série de coisas, né? Então, quando eu tenho esse amor por mim, e eu tenho que ter esse amor por mim, por pior que seja a nossa situação, né? Eu tenho que ter esse amor por mim para que eu possa amar o meu próximo, para que eu possa auxiliar o meu próximo, né? Aquele que é mais forte tem que auxiliar o mais fraco. Isso é uma condição de Deus. Por que ele faz homens mais fortes? Para que eles possam auxiliar os mais fracos. Aqueles que sabem mais, ensinam a quem sabe menos. Sem vaidade, sem exibição, sem querer ser mais do que um ou do que outro. Né? E a gente está vendo tudo isso. Quando eu tenho um título, tem certas... Ele não vem? Então a gente vai, eu vou até daqui a pouquinho e a gente encerra. Ele faz? Ele vai vir, mas houve um probleminha aí e o probleminha está se estendendo. Ele está onde? Ele não falou? Ele não falou onde ele está? Mas está tudo parado. Então, voltando para cá, né? Voltando para cá, quando a gente tá com probleminha, o ar? Tá aqui, ó. Então, como a gente estava falando, né? Que o exemplo maior é o exemplo de Jesus. Né? Então, se a gente seguir toda aquela trajetória dele, né? De pouquíssimo tempo que estão os registros, as parábolas. E aí eu vou dizer para vocês, a gente tem como base o Livro dos Espíritos, para vocês que estão vindo aí pela primeira vez, que é o livro que Kardec foi procurar descobrir os fenômenos das mesas girantes, das mesas que suspendiam, balançavam, tocavam, enfim. E aí Kardec, como um pesquisador, magnetizador, enfim, ele foi ver o que era aquilo. Né? Nossa, tem alguma coisa, não é possível, né? E aí ele é convidado várias vezes, mas até que uma hora ele falou, não, peraí, não, vamos ver o que é isso. Então ele vai, ele observa, a mesa tem cérebro, a mesa pensa, e realmente a mesa balançava, a mesa girava, a mesa fazia barulhos, e aí ele viu que tinha um princípio inteligente atrás daquilo. Não era a mesa, né? Então, aí ele descobre, né, percebe, né, pelos relatos, que aí eles
começam a fazer as perguntas, sim, não, depois juntam as letras, formam as frases, as palavras, e aí Kardec faz aquele questionário imenso, né, de perguntas sobre a situação, e ele vê que tem alguma coisa por trás daquela mesa, que são os espíritos. Então, é a força do espírito que move a mesa, que estabelece aquela pancada, né? Não era a mesa não tinha um cérebro. Então, a partir dali, ele começa a fazer todas as perguntas em relação ao assunto e está contido aqui, no Livro dos Espíritos. Então, assim, como sugestão, né? Para quem quer conhecer a doutrina. Então, Livro dos Espíritos e esse aqui, que é o nosso consolo. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é a parte religiosa da doutrina. É aqui que a gente vai encontrar, né, toda a força que a gente precisa. A gente pode ler. O ideal é a gente ler direto, né? Cada página, um dia. Ou então, aleatoriamente. Porque, com certeza, ao abrir uma página, eu vou conseguir encontrar um consolo. Eu vou conseguir encontrar alguma coisa que me auxilie, que me ajude. Então, assim, são 2 livros muito importantes, né? E aqueles que têm, num grau maior, né? Porque todos nós somos médios, sentimos essa comunicação com os espíritos, né? Mas tem uns que têm um grau maior, né, de mediunidade. Aí tem lá o Livro dos Médiuns. Então, aí são as dicas que a gente dá. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se eu não souber responder, tem um monte de universitário aqui que vai me ajudar, né? Alguma dúvida vocês gostariam de, nesse momento, perguntar sobre aquilo que foi falado? Ou alguma dúvida mesmo que vocês tenham? Não? Está todo mundo tímido? Hein? Mas vocês vieram buscar aqui o quê, gente? Olha só, vamos, cada um, não precisa falar não. A gente fica feliz, né, de saber, quando a gente vê o mundo está perdido. Tu vai falar? Você falar. Falar um pouco das causas das aflições. Das causas das aflições. Vamos lá, vamos falar. Com certeza, todos nós aqui. É o capítulo, se eu não me engano, o capítulo. Antes de começar a falar, você está falando da criança que nasce ingênua ali, mas é um espírito velho. Sim, sim. E essa semana eu estava exatamente estudando sobre isso e uma senhora ligou para a Rádio Rio de Janeiro falando como é que pode, né? Minha neta nasceu agora com 3 mesezinhos de vida e ela está com problema no coração, vai ter que passar por uma cirurgia, coisa e tal. E ela dizendo, né, que ela não entendia isso. Por que ela não entendia? Por que uma criança tão inocente, né, tinha que passar por aquilo ali? Então, quer dizer, aí ele estava exatamente explicando, e é bom para todo mundo saber, que é um espírito velho, né, um espírito antigo, que veio ali e teve que reencarnar e passar por aquela prova, pelaquela expiação, né? Sim. E isso aí é um contexto onde abrange toda a família. Os avós, né, os pais, né? E que tem que passar por aquilo ali junto. O que eles podiam fazer era orar, né, para que desse tudo certo, mas se isso aconteceu, o que mais pode se fazer é realmente orar e acompanhar, como se diz assim, acompanhar a melhora da criança, mas que eles tinham que passar com fé, né, serem resignados a Deus e nunca achar que Deus é o culpado daquilo, né, porque ele vem com aquele problema, mas baseado nisso, que tem que passar por aquilo ali junto com a família. Uma prova, na verdade, para todas, quer dizer, é uma expiação para todos, né? Sim. E orar até pelo médico, né? Porque até o médico nessa questão está envolvido, né? Sim, com certeza. A espiritualidade que vai vai guiar a mão dos médicos ali para que seja tudo bem sucedido. Tá. Aí eu só queria tocar nesse assunto, já que você tocou e eu não falei na hora. Tá. E aí vai cair no que ele mandou falar. Causas atuais das aflições. Se eu não me engano, acho que é o capítulo 5. 5, né? Todos esses sofrimentos que aqui o nosso irmão relatou, nesse de uma criança, ou o sofrimento que a gente tem, né, e no dia a dia,
provém de duas fontes. Ou são causas atuais que eu mesmo provoquei. Eu fui imprudente, eu me excedi na comida, eu me excedi na bebida, eu fui ousado num esporte, e me machuquei, fiquei paraplégico, enfim. Né? Então, são coisas que eu não vou reclamar de Deus. Eu não posso reclamar de Deus. Né? Se eu não fiz a coisa certa, então é uma coisa natural, normal, acontece. Acontece com todos nós. Até mesmo as doenças graves, né, cânceres e tudo, tem às vezes a consequência no meu mau proceder. Né? Se eu tive uma vida em que eu fiz tudo errado, né, eu vou sofrer as consequências. Às vezes até posso, né, não sofrer tanto, né, porque eu tenho aquela proteção e tal, né, e às vezes até eu não tenho tanto problema, que é justamente é uma prova aquilo, né, para que eu faça alguma coisa. Né? Então, se foram coisas que eu mesma, como até o que a gente falou no início, você cria uma criança, né, você sabe que é um espírito endividado, né, e aí eu não vou contornando os erros que aquela criança comete. Né? Eu já até falei aqui que eu ficava impressionada de ver, pega a chupetinha, molha na cerveja. Se é um alcoólatra que está reencarnando para poder resolver esse problema, eu estou alimentando. Como o fato também de uma pessoa que às vezes está tentando parar, né, com algum vício, aí você chega o outro, deixa de ser bobo, toma aqui. Aí até oferece. Né? Então, olha só, olha a gravidade da situação. Então, eu tenho como sair daquilo, eu tenho como resolver aquilo. Então, toda essa aflição foi provocada nesta própria encarnação. Agora, quando acontecem situações como essa, né, que a criança já nasce com um problema muito sério, né? E aí a gente agora, meu Deus do céu, aí a gente diz assim, meu Deus, será que as doenças apareceram? Não, agora elas são mostradas. Muitas coisas aconteciam. Eu me lembro, muito tempo, que tinha uma amiga que fazia uma visita, né, numa casa, eu sei que era ali entre Campinho e Praça Seca, que disse que tinha umas crianças, ela falou que tinha uma criança que tinha uma cabeça que era maior do que a cama. Então, tinham crianças assim, que eram jogadas ali pela família, porque não cuidavam, como lá no Vicente Moretti, que ficam lá porque a família não tem, às vezes não tem como, larga em algum lugar para tomar conta. Então, são situações que a gente diz assim, poxa, a criança nasceu, já tá passando por isso, o que a criança fez? Realmente, não fez nada de tão grave que, né, pudesse já ter essa expiação. Então, esses são misericórdias de Deus, gente. A gente tem que encarar a doença, o fardo pesado, o marido difícil, o filho difícil. É claro que às vezes eu ajudei que aquilo fosse daquele jeito, mas se ele veio para mim, se eu nasci junto, eu tenho um compromisso. Porque hoje é muito fácil. Não dá certo, a gente separa. Né? Aí vai para outra, aí tem outro filho daqui, tem outro filho dali, como é que fica a cabeça dessas crianças? Então, olha só o que eu estou arrumando de compromissos, né, espirituais. Porque eu tinha um compromisso com aquele espírito de ter uma família com aquele espírito. E eu desisti, porque, não aguento aquela mulher, vou largar. Olha só, os compromissos que eu vou aumentando. Então, eu vim com a oportunidade. Ninguém encarna para dar errado. Eu sempre falo isso aqui, né? Isso aí eu aprendi, não esqueço nunca. Ninguém encarna para dar errado. Nós encarnamos para melhorar. Se na caminhada eu não consigo, né, houve algum problema. Então, eu peço ajuda, né, eu busco a casa espírita, eu busco a igreja católica, eu busco a igreja evangélica, eu busco o lugar onde eu me sinto à vontade. Porque qualquer religião que segue a Deus, que é honesta, essa religião eu posso estar lá sentada e vou conseguir
aquilo que eu preciso e aquilo que eu peço, né? Então, assim, nós temos que colocar em nossa mente que a vida é difícil, não é um mar de rosas. Por quê? Porque nós já prejudicamos lá nas outras vidas as nossas encarnações. E agora, eu mesma que pedi, eu quero reencarnar, eu quero melhorar rápido, então eu peço uma prova difícil. A gente esquece. Graças a Deus tem o véu do esquecimento. Mas no nosso inconsciente, a gente sempre sabe que está devendo. A gente sabe, não, alguma coisa eu fiz. E fizemos mesmo. Então, nós temos que colocar na nossa mente isso. Parar com essa coisa de vitimismo, de injustiça, de coitadinho. Vamos à luta, gente. Vamos à luta. Estamos num mundo aí em que as coisas certas são discutidas e as coisas erradas são valorizadas. A gente está vendo aí a mídia, a gente está vendo coisas absurdas. Coisas absurdas. Não podia ter cassino porque é um risco para a sociedade. E o que a gente vê agora, de uma forma indiscriminada, né? E a gente já está sabendo aí de estatísticas de famílias destruídas por adolescentes, que é fácil, eles manipulam o telefone com a maior facilidade, né? E a gente está achando bonitinho, está batendo palma para influencer que valoriza isso, né? E o pobre do trabalhador lá está lá sendo prejudicado, né? O filho está prejudicado porque ele usa, né, as economias da família. Enfim, tem uma série de relatos aí terríveis, terríveis, né? Fora, se a gente começar a falar aqui em coisa ruim, a gente não para, né? Mas cabe a nós, primeiro, né, ficar alerta, auxiliar a quem a gente puder. Não vamos criticar, tá? Mesmo que a gente tenha alguma reserva, né, com aquela pessoa, mas pode ajudar? Vamos usar esse lema? Eu posso ajudar? Ajudo. Se a pessoa merece, se não merece, o que ela vai fazer com aquilo é problema dela. É ela que vai responder a Deus. Quando chegar lá, o que tu trazes, meu filho? Ele está lá no nosso livro. A gente tem uma telona. Está lá, tudo registrado. Então, pai, eu tentei. Bom, meu filho, se você tentou, valeu. Se conseguiu, melhor ainda. Se não conseguiu agora, eu vou te dar uma próxima encarnação para você continuar tentando. Então, vamos tentar nessa vida difícil que está aí fora, porque aqui está um mar de rosas, aqui está maravilhoso, aqui o ambiente, né, a gente ficaria aqui porque a gente está se sentindo bem. Mas quando a gente bota o pé ali fora, né, o que a gente vai encontrar é muita dificuldade, é muita tristeza. Então, vamos nos fortalecer com o que a gente está conseguindo aqui nessa noite e vamos tentar modificar. Não posso modificar o mundo, Rosa? Não pode. O mundo a gente não pode modificar. Mas se eu fizer, vocês lembram daquela história do menino que pegava as estrelas do mar, né? Aí jogava no mar. E o cara falou, que isso, cara? Tu tá jogando para quê? Porque o sol está queimando, elas estão morrendo. Mas tu não vai conseguir jogar todas as estrelas do mar. Aí ele diz assim, mas para esta aqui, eu fiz a diferença. Então, se eu posso fazer para uma pessoa, se cada um de nós fizer para a gente já vai conseguir mudar o mundo. Bom, gente, obrigado por me ouvirem. Desculpe aí, mas nós vamos encerrar essa parte, né? Agradecendo aos nossos irmãozinhos que vão assistir essa palestra e vão divulgar aí uma palavra de amor. Hoje o tema é esse, né? Amor, verbo amar. Então, vamos amar. É a nossa proposta, a proposta do CEA. Obrigada.